eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O conselho do apóstolo, usado pelo Espírito, aqui é para que a igreja imite ele e os outros que viviam da mesma forma, amém? Porque esses homens imitaram Jesus. E o apóstolo Paulo fala umas 3, 4 vezes, sejam meus imitadores. O padrão é claro, que não dá para imitar homem nenhum se ele não estiver imitando Jesus. Amém? Porque Jesus é o padrão máximo. Significa o quê? Vamos copiar. Pelo fruto conhecereis a árvore. Então o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, diz que tinha alguns que estavam inchados. E ele estava para ir lá. Eu estou chegando aí, mas vocês não vão ver, não vão escutar as palavras, como alguns que estão inchados, mas vão ver o poder, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, é poder no Espírito, e não é só palavra. A palavra só incha, e a palavra, a lei não salvou ninguém. A lei era só as palavras de Deus, mas não tinha o Santo Espírito. Onde quer que encontre o Santo Espírito, ali está o Espírito de poder. Então não é só a palavra que sabe, poder também. O poder para quê? Fazer milagres? Sim. Poder de cura? Sim. Mas o grande poder mesmo do Evangelho está a transformar o caráter de um homem. Então é nova vida. Quem tem o Filho, tem a vida. Então essa vida vai ser manifestada. Onde revela o poder sobre-humano do Senhor. Alguém como Saulo ser transformado no homem que foi transformado. Não tem poder mais do que isso. Amém? Tanto é que são poucos. E o milagre, o Senhor fez milagres até em pessoas que nem se converteram depois. O grande milagre nós vimos na vida do apóstolo Paulo, de Pedro, aqueles homens covardes, que depois não tiveram medo mais de nada. Graças a Deus por isso. E a Bíblia fala o quê? O que ele fala? Para imitar eles. Então, tem exemplos a ser seguidos. O exemplo na Bíblia é o Senhor Jesus. Depois é revelado para nós homens que se renderam a Jesus, como eles andaram. Com palavras e ações. Não é só palavras, com as ações de um novo homem. Amém? E é claro que, então, se isso é 2 minutos, então é para mim também. Porque, primeiramente, eu tenho que estudar a Bíblia para ver como eles andaram. Se eu não estudar a Bíblia, eu não vou saber como eles andaram nunca. Se eu souber como com Jesus esses homens andaram, eu não vou ficar preso em denominação, eu não vou ficar preso a homem nenhum. Porque ele... o fundamento, a doutrina de Cristo e dos apóstolos. Está tudo aqui. Eu não escrevi nada. Quem escreveu foi o Espírito Santo usando esses homens. Amém? Jesus e os apóstolos são os fundamentos. E agora, quem quiser ser salvo, tem que seguir o exemplo deles.
O Senhor Jesus permitiu que o apóstolo escrevesse isso aqui. Olhe para mim e olhe por aqueles que andam igual a mesma regra. Tem que seguir eles, porque já tinha os mentirosos lá. 2000 anos atrás já tinha invadido a mentira. Então o Espírito Santo preocupado para a igreja não cair, não perder a salvação, amém? E o Espírito Santo revela aqui que eles são inimigos. Inimigos, e os inimigos não são esses que é revelado para nós, que nem acreditam em Jesus. São pessoas dentro da igreja, amém? Que tinham se infiltrado como servo de Cristo, amém? Mas o que acontece? Estava pregando o genuíno evangelho? Não. O grande propósito da graça estava sendo distorcido. Amém? Aquilo que o apóstolo Paulo, esse homem que perseguia, era um miserável que foi transformado, agora a vida dele é Cristo e esse crucificado. O assunto dele era esse. O assunto de quem tem Jesus como Senhor é esse. Cristo e esse crucificado. Por isso que ele fala para a igreja de Corinto: eu, quando vim ter convosco, eu não quis saber nada de vocês. Eu só sabia o que vocês precisavam. Cristo e esse crucificado, ponto. Então, toda a mensagem desses homens vinha da cruz. Não tinha mensagem, não tinha nada nos lábios deles que saía que não tivesse vindo da cruz. Eles sabiam que para gerar vida em alguém, a palavra tinha que sair de onde? Da cruz. Amém? Por isso que em Atos diz, vão e revelem toda a palavra desta vida. Então agora eu em Cristo Jesus, palavras que têm que ser reveladas saindo daqui, tem que ser as palavras desta vida. Existe uma nova vida. Existem as palavras dessa nova vida. Existe uma nova vida. E agora existem novas palavras. Foram embora, não toleraram as palavras de Jesus, foram embora. E o Senhor, o Salvador, vira para os 12, vão embora também. E Pedro revela: para quem iremos? O que nós precisamos, só o Senhor tem. Amém? Esse é o sentimento que foi gerado neles. Para quem iremos? Para quem iremos nós? O que a nossa alma precisa, só o Senhor tem. Então, quem distorce o Evangelho, quem não prega a graça como é revelado na Bíblia, está distorcendo a palavra e está misturando. E esse Deus santo que fez tudo de uma forma santa não permite mistura. Por isso que ele diz que não permite acrescentar e nem tirar nada, porque não há trevas nenhuma nele. Deus não tolera sujeira. Não tolera. Deus não tolera o pecado. Nós sabemos disso desde o primeiro caso. Foi só por causa de fruta. Mas não é a fruta. Foi o que não fez o que ele mandou. E ele é Senhor. Ele que mantém tudo de pé. Eu quero ser meu Senhor e eu não consigo governar a minha vida. É mentira? Nós não conseguimos nos mantermos de pé. Quem mantém de pé é Ele. Quem ainda está deixando eu com fome é Ele. Eu tenho fome porque Ele está permitindo. Se Ele quiser, Ele tira meu paladar e eu vou secando até morrer. Ele que manda. Ele que manda. Então, Ele é o Senhor, eu não. Por isso, Ele é dono, por direito, de criação e redenção. Amém? Ele é o dono. O sol, se não fosse o sol, a gente estava morto.
Se não fosse a lua, a gente estava morto. Ele que sustenta a lua, ele que sustenta, ele que manda a chuva. Ele que faz tudo. Para que ninguém se glorie. Pó. Amém? Então, ele não permite sujeira. Ele fala, todo homem é imundo. E a sua justiça, trapo de imundície. Ele falou isso, e é verdade. Amém? Porque ele que falou. Ele me conhece mais do que eu. Então, ele não permite sujeira. Então, ele fala, ó, aí o Espírito Santo estava nesses homens. Qualquer coisinha errada, eles veem quem está em desordem. O espírito que estava neles não tolerava nada errado ali. Porque não pode, porque o corpo é de Cristo. O corpo é de Cristo, mas quem é esse corpo? E o cabeça é o Senhor Jesus. Então ele vai tirando, o Espírito Santo vai tirando, e onde existe sujeira, não tem como nada sujo ficar perto do Santo Deus. Não dá. Amém? Não dá. E por isso que não dá para tirar. Por quê? Tirar ou acrescentar. Quem vai fazer isso? Ele fala que pode ser eu. Ele fala, já que tu está fazendo isso, você está tirando a minha justiça e colocando a tua, é isso mesmo? Não pode. Amém? Por isso que a ira de Deus, quando a Bíblia diz assim, a ira de Deus está sobre a vida de quem? Aqueles que detêm a verdade, não deixam ela fluir, aprisiona ela. A ira de Deus está sobre a vida deles. Então, quando a Bíblia diz isso, é real. A Bíblia diz isso, é verdade. Onde se encontra a verdade, e ela não sobressai, ela não floresce, mas ela fica aprisionada, nem agindo dentro, nem permitindo que haja no outro. Não é a graça que está nessa vida, é a ira. A ira de Deus está sobre essa vida. Por quê, Senhor? Porque onde eu estabeleço a minha verdade, ela floresce, fortifica, ela aparece. É a minha glória, a minha verdade é a minha glória. Porque a glória me mata na cruz e a glória me levanta do túmulo. Eu aprendi isso. Fui fortificado nisso. Porque eu já falei aqui que nós somos ressuscitados, nós morremos na cruz e ressuscitamos com ele. Essa manifestação é a glória. É a glória de Deus. A glória de Deus é a santidade de Deus. A glória de Deus é a graça de Deus. A glória de Deus é a majestade de Deus que leva. E o poder de sujeitar também a si. Quem tem? Tem o poder de sujeitar a si todas as coisas. Sabe quem? Jesus. Jesus tem poder, por isso que o diabo, o demônio, ficou apavorado quando enxergou ele. É por isso que o mar estava lá, a gente nem sabia que o mar tinha ouvido, a Bíblia revela que tem, porque ele mandou o mar se acalmar, o mar se acalmou. Eu não sabia que o mar tinha ouvido, mas para escutar a voz de Jesus, tem. Como é que pode isso? Eu não sabia que alguém podia sair do túmulo já fedendo. Não é possível sair depois de 4 dias lá no túmulo, como é que vai sair? Mas eu descobri que quando Jesus fala, dá para sair. Jesus. Eu quero ver a ciência tirar o defunto de 4 dias de lá. Eu quero ver. Mas Jesus só com a palavra. Jesus com a palavra. É a mesma. É a mesma. É a mesma. Ele me revela isso para me proteger dos falsos. Porque a obra, ele não vai entregar a obra que ele fez de graça. É pela graça, mas não vai dar de bandeja. Ele vem, por amor, ele vem alertando, usando o apóstolo para escrever tudo, para não deixar ninguém se enganar. Isso aqui é amor. Para a gente tomar cuidado com a mentira, para a gente tomar cuidado com o engano que está dentro de mim, para a gente deixar
todo engano. Mas por que está escrito isso? Deixai todo engano. É o amor. É o amor para revelar coisa que eu não ia perceber a gravidade. Mas ele fala que são inimigos. São inimigos que estão espalhados aí, ficando milionários, estão ficando milionários com o Evangelho. Milionário com o Evangelho. O Evangelho não deixa ninguém milionário. A riqueza é da glória. É a nova vida em ação. Ele é pedra de esquina principal. Vós também como pedras vivas. Então eu, pedra viva, vós também, isso é verdade. Vós também como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Sois edificado casa espiritual. Então eu tenho para comprar o material para construir uma casa, eu tenho que ir na loja de ferragem. E nós sabemos o que tem que comprar, não é verdade? Agora, essa casa espiritual tem que ir lá no céu pegar. De graça, já me deu. E agora eu tenho que apresentar esse material espiritual para ir edificando. Como é que eu vou edificando? Com as coisas espirituais para poder oferecer sacrifício espiritual. Amém? Porque o sacrifício agora apresentáveis a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por que essas palavras todas? Porque Ele pode fazer isso. Ele pode sujeitar a si, pelo seu poder, todas as coisas. Ele pode me levar, me apresentar a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O culto espiritual. Amém? Para quê? Para que podeis experimentar, desfrutar, experiência com Ele, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Viver sob essa vontade, experimentar isso. Mas olha o que se acontece antes. Amém? O que os inimigos da cruz de Cristo estão fazendo? Não revelam isso. Revelam isso. E eles são inimigos, e a Bíblia revela como eles vivem, esses inimigos da cruz. A Bíblia diz que muitos vão pensar que vão entrar e vão escutar: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. São pessoas que pensavam que iam de qualquer jeito, não levou a sério essas advertências. Não levou a sério. Trabalhando no livro de Ageu, o povo completamente corrupto. Deus tinha mandado construir o templo, eles ignorando, aí a desculpa: ainda não é tempo. Eles falam assim lá: ainda não é tempo de construir o templo. Aí o profeta: aí a casa de vocês estão ficando bonitas, mas o templo do Senhor não chegou a hora. Assim, irmão. Aí depois eles começam os sacrifícios de qualquer jeito, e pensando que com isso vai vir chuva, ou a terra vai frutificar, vai transbordar de alimento, mas não acontece nada. Aí o Senhor se revela de novo e fala: todo o sacrifício que vocês trouxeram foi imundo aos meus olhos, vocês tinham coisas boas para trazer para mim, trouxe troço sujo, e quer que a terra frutifique? Ele: não tem como. Amém? Esse Deus não muda, agora é espiritual. Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos, mas as revelaste aos pequeninos. Não mudou. Não mudou. Lá era literalmente seca, esterilidade, sem vida a terra. Aqui, quem batiza com o Santo Espírito é o Salvador. É o Salvador. Não muda. Agora é espiritual. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância.
Quem se render de coração vai ter vida em abundância. Essa casa espiritual vai ser edificada. E vai ser notório o crescimento. E, em nome de Jesus, eu não quero ser tido depois como inimigo da cruz de Cristo. As palavras que é espírito e vida, e tem que ser. E a Bíblia diz que, sabe qual era o problema deles? Só pensavam nas coisas da terra. Esses homens, o Deus deles, o ventre, não estavam preocupados com as coisas de Jesus, não estavam preocupados com a alma. Jesus veio salvar a alma. Não estavam preocupados nem com a sua e nem com a do próximo. Qual era o pensamento deles? Coisa terrena. Pensando miseráveis somos nós, se pensa que Deus, o que Deus quer? Pensando só no temporal, no passageiro. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Ele não veio dar nada dessa terra, porque já tinha nessa terra. Ele veio dar o que nunca teve, a vida eterna. E a Bíblia, o apóstolo Paulo, louvado seja Deus, que teve essa autoridade para falar: sejam meus imitadores, e olha quem anda igual a todos nós também. Amém, irmão? Para quê? Aí, quem já escutou isso? Impossível ser igual a Jesus. Impossível ser igual a Jesus. Quem vai ser igual a Jesus? O apóstolo Paulo disse: não. Sejam meus imitadores, assim como nós somos. E olha quem foi Saulo. Então, como não pode? Eu acabei de ler, ele é poderoso para se sujeitar a si todas as coisas, pelo poder do amor. Porque Paulo, o que te fez viver assim? O amor de Cristo nos constrange. Ele revelou o quê? O amor de Cristo nos constrange. Ele fez tudo aquilo por mim. Quando eu era um miserável, perseguidor, cruel, ele fez por mim e me ofereceu. É como se estivesse fazendo uma comida maravilhosa para um bandido, por alguém que matou teu filho, e quando a comida está com fome. Entendeu? A vida toda se rebelando contra o Deus Criador. Aí ele vem, o banquete pronto. Quer? E o que acontece com a cruz? Os teus pecados são perdoados. E depois tu sai do túmulo, meu filho. E depois tu anda em novidade de vida. Como? Só me agradando, que vai ser o teu desejo. Muda o sentimento. Amém? Aí esse homem disse: já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Amém? Quem acredita que Cristo ressuscitou? Ele falou e provou isso. Cristo está vivo. Me mostra. Olha, sejam meus imitadores. Jesus vivo está vivendo em mim. Amém? Mas cuidado, são inimigos da cruz de Cristo, que não estão nem aí para essas palavras. Só pensam nas coisas terrenas. Aí o texto: tira o olhar disso. Sai daí. Por que, Espírito? A nossa cidade está no céu, de onde esperamos o nosso Salvador. Olha onde está o coração do servo do Senhor. A nossa cidade, eu sou patriota, lá de cima. Amém? A nossa cidade agora está no céu. Por quê? A minha vida agora está lá. De onde esperamos. Eu estou esperando o quê? O que eu estou esperando mais? Que esse mundo melhore. Pode esquecer. Pode esquecer. É ir pregando para ver se alguém se converte. Mas eu estou esperando o justo juiz,
que vai transformar esse corpo abatido, envelhecendo, ficando fraco, sendo destruído, ficando velho, feio, esse corpo abatido no corpo glorioso igual dele. É o que está escrito. Eu quero. Eu quero. Louvado seja o Senhor por essa esperança viva. Não é nada daqui. A eternidade trouxe a gente aqui, né? É para escutar a vida eterna. O mundo já vai massacrar para tirar essas palavras dentro do nosso coração. Mas a Bíblia diz, essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé nessas palavras. Quem é contra, quem é inimigo da cruz, vamos fazer com que eles se tornem amigos, mas se não quiserem, deixai-o. São cegos. Deixa. Mas a minha cidade tem que ser revelado, está no céu, de onde eu espero o justo juiz, o Salvador. Amém? E eu olho quem? Quem é o exemplo? Tem que imitar, porque a Bíblia afirma e é mandamento. Se alguém diz, aquele que diz que está nele, deve, mandamento, deve andar como ele andou. Se não ocorreu e não ocorrer isso, vai ser contado como inimigo. Porque se eu estou em Cristo, Ele é poderoso para sujeitar a si todas as coisas, inclusive a mim. Então, como eu posso estar nele e não conseguir viver como Ele quer? Não bate. A Bíblia afirma, aquele que diz que está nele deve andar como Ele andou, falando igual a Ele, falando igual os apóstolos, tomando atitudes iguais a que Ele tomou, igual que o apóstolo Paulo passou a viver depois. Funciona assim. Essa é a verdade da Bíblia. Não é imitar Edir Macedo, imitar esses homens, imitar homens que não é inimigos da cruz de Cristo, que não revela a vida, não só palavras, mas o poder que o Evangelho gera dentro de nós. Que seja essa a realidade de nossas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a qualquer momento o tempo está próximo, só piora. O mundo está gritando e falando assim, Jesus está voltando. O próprio mundo testificando que está próximo, porque a cada dia piora. A cada dia piora, a apostasia está monstruosa. E o grande sinal é a apostasia. Amém? Então, é da volta do Senhor, está próxima, por quê? O sinal da volta, apostasia. Estão pensando que um contra o outro vai morar com Jesus assim mesmo. Esqueceram o que está escrito. Está Cristo dividido? Esqueceram que a Bíblia diz, aquele que foi gerado por Deus, que é nascido de Deus. O que é nascido? Ama o que dele é gerado. Esqueceram, pensam que isso é brincadeira, essas palavras. Não, para entrar, vai falar assim, eu não vi você amando o meu filho. Você não queria nem papo com o meu filho e quer entrar aqui? Para entrar vai ter que aqui, ó, de acordo com o que está escrito. Fora disso aqui não tem salvação. Não tem. Essa é a verdade, não são palavras minhas. São palavras que o Espírito Santo ensina. E, Pai, em nome de Jesus, que os olhos do nosso entendimento possam estar sendo cada vez mais iluminados. Para quê? Para enxergar com clareza que não veio da cruz, é o inimigo falando. Porque o apóstolo também disse, não é de me surpreender que o próprio Satanás se transfigura de anjo de luz, ministro da justiça. E ele está bem pregando, bem nos púlpitos.
vários. Pessoas que pensam que estão salvas. Na verdade, é a ira de Deus que se encontra e é Satanás influenciando eles. Pode acreditar nisso. Mas ele continua dando chance. Me dando chance para crescer. Porque ai daquele que falar que já está bom. Ai daquele. Sois edificados de glória em glória. É a mesma coisa. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Viver a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Espírito é o Espírito, a obra dele. Glorificar o Senhor Jesus. Em quê? Na obra de santificação. Fazendo o quê? Limpando a gente por dentro. Glória em glória. Então, cada versículo, não tem um versículo aqui que não dá para o Espírito Santo me limpar mais um pouco por dentro. Não tem. Aí daquele que anda por aí achando que só lamento, o fogo do inferno o aguarda. Porque quem está satisfeito consigo não entendeu ainda o Evangelho. Não entendeu. Antes crescei na graça e no conhecimento. Vocês estão bem no amor, Tessalonicenses, mas eu oro para que vocês cresçam cada vez mais. Amém? Tem que ser notório, visto e tem que ser notório o crescimento. Amém? É em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, ele fala, acontece. O Jesus ele fala, acontece. Amém? Vamos colocar de pé.